O mistério dos filhos de Deus em Gênesis 6, anjos caídos ou homens. Existe um trecho na Bíblia tão misterioso que até hoje divide estudiosos no mundo inteiro. Uma passagem curta, mas que levanta uma pergunta inquietante. Quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6? Seriam anjos caídos, homens comuns ou algo que quase ninguém percebeu? E o mais impressionante, a resposta pode mudar completamente a forma como você entende esse capítulo da Bíblia. Esse texto aparece logo no início da humanidade, um momento em que a Terra ainda estava sendo povoada, mas algo já começava a dar errado. A Bíblia descreve esse período de forma sutil, sem muitos detalhes, mas quando lemos com atenção, percebemos que existe algo escondido ali, algo que não é dito diretamente, e talvez por isso esse seja um dos textos mais debatidos de toda a Bíblia. O versículo diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e então tomaram para si as mulheres. Simples, curto, mas profundamente enigmático, porque o texto não explica quem são esses filhos de Deus. E é exatamente aí que começa o mistério. Ao longo dos séculos, teólogos, estudiosos e leitores da Bíblia tentaram responder essa pergunta e chegaram a uma conclusão. Existem 3 interpretações principais, e cada uma delas muda completamente o significado desse texto. Primeira interpretação: anjos caídos. A primeira interpretação é a mais impactante. Ela diz que os filhos de Deus eram anjos que se rebelaram, seres espirituais, que deixaram sua posição e desceram à terra. Essa ideia se conecta com outras passagens bíblicas que falam sobre anjos que abandonaram seu estado original. Segundo essa visão, Gênesis 6 descreve um evento sobrenatural, algo fora do padrão da criação. Mas isso levanta uma pergunta importante: como seres espirituais poderiam interagir com humanos dessa forma? E essa é uma das razões pelas quais essa interpretação é tão debatida. E se essa não for a explicação correta? Segunda interpretação: linhagem de Sete. A segunda interpretação é mais aceita entre muitos estudiosos. Ela diz que os filhos de Deus eram homens fiéis a Deus, descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens seriam da linhagem de Caim, associada ao afastamento de Deus. Nesse caso, não estamos falando de anjos, mas de algo mais próximo da nossa realidade. Pessoas que começaram bem, mas se desviaram. Essa interpretação traz um alerta importante, porque mostra que o problema não era sobrenatural, era espiritual. E talvez isso torne essa interpretação ainda mais forte, porque ela se aplica diretamente à vida real. Terceira interpretação: governantes. A terceira interpretação traz uma visão histórica. Ela diz que os filhos de Deus eram reis e líderes poderosos. Na antiguidade, muitos governantes se viam como escolhidos por Deus, ou até superiores aos outros homens. Esses líderes usavam seu poder para tomar mulheres e impor sua vontade. Nesse caso, Gênesis 6 estaria descrevendo abuso de poder, corrupção e desigualdade. Agora perceba algo muito importante. As 3 interpretações são diferentes, mas todas apontam para a mesma direção. Algo estava errado com a humanidade, muito errado. Não importa se eram anjos, homens ou líderes poderosos. O resultado foi o mesmo: desordem, corrupção, afastamento de Deus. E talvez esse seja o verdadeiro foco do texto. A Bíblia não está tentando apenas explicar quem eram esses seres. Ela está mostrando o que acontece quando limites são quebrados, quando valores são abandonados, quando o ser humano se afasta de Deus. E aqui entra um detalhe que quase ninguém percebe. O texto não se aprofunda na identidade dos filhos de Deus. E isso pode não ser um erro, pode ser intencional, porque o mais importante não é quem eles eram, mas o que aconteceu por causa disso. A corrupção aumentou, a humanidade se perdeu e algo precisava mudar. Esse mistério continua até hoje. E talvez nunca tenhamos uma resposta absoluta. A principal é clara: a Bíblia não está apenas contando um evento, ela está deixando um alerta. Quando o ser humano se afasta de Deus, as consequências sempre aparecem. E agora eu quero te fazer uma pergunta: qual dessas interpretações faz mais sentido para você? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de explorar os mistérios da Bíblia, continua assistindo, porque ainda existem detalhes escondidos que a maioria das pessoas nunca percebeu.